Gente, boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus. Daniel, Rafael, companhia. Queridos, é muito interessante as coisas que estão acontecendo nesses últimos dias, porque eu vejo que são dias de despertamento assim, espiritual para nós. A Aurinete daqui a pouco vai estar ministrando também a palavra. Ela acabou de chegar aí no seminário, muito voltado para a capelania escolar e para os temas que foram abordados ali, que são muito interessantes. E eu estou empolgado com outras situações paralelas a essas, relacionadas ao nosso hiperdia. Hoje, o segundo hiperdia da igreja foi maravilhoso, As pessoas que vieram no mês passado voltaram esse mês, vieram algumas pessoas diferentes. Nós tivemos a oportunidade de estar pregando ali em 9 minutos o Evangelho de Cristo, baseado no texto de Mateus, de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E está se criando uma sinergia muito boa entre a igreja e os profissionais da área de saúde. A gente está vendo uma parceria, um entrosamento muito bom nesse propósito de usar os dons, a vocação que Deus confiou às nossas vidas para servir a comunidade e procurar promover o bem comum. Mas como eu disse, hoje de manhã, para todos que estavam presentes ali, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele vocacionou pessoas. Os profissionais da área médica, da área de saúde, eles foram vocacionados para cuidar do corpo, das debilidades, das fragilidades, do corpo humano, seja da mente, seja do corpo físico de uma maneira geral. O médico, o enfermeiro, todos os demais foram levantados para isso. Mas para cuidar da alma e do espírito, não existe outra pessoa a não ser o próprio Deus. E Ele levantou a igreja, Ele levantou os vocacionados espirituais para que nós possamos fazer essa parte. E muitas pessoas estão doentes da alma, muitas pessoas estão doentes do espírito. E hoje pela manhã, no finalzinho do trabalho, acho que a irmã Ana nem estava mais aqui, a irmã Ana estava aqui hoje de manhã, mas acho que na hora que aconteceu aqui, o momento da jovem que ficou possessa aqui na igreja, acho que a irmã Ana já não estava mais aqui. Então, veio uma jovem mulher, junto com o pessoal que veio aqui no Hiperdia hoje de manhã, e ela veio procurar ajuda espiritual. Ela já sabia que o problema dela era espiritual. Então, quando eu trouxe ela aqui para dentro do templo, para ministrar na vida dela, e fui orar por ela, o demônio manifestou, mas manifestou com força. Muito tempo que não aconteceu uma manifestação demoníaca forte dentro dessa igreja, faz anos que não aconteceu como aconteceu hoje de manhã. Mas isso foi muito bom, porque a igreja desperta. É bom a igreja ver urro de gente gritando com a mão torta e tal, Isso não é ruim não, irmãos. Isso é bom acontecer, porque a igreja vê que o diabo é real, que a opressão, a possessão maligna é algo real nos dias atuais. E essa mulher estava tremendamente depressiva, e não era uma pessoa assim, andarilha, que estava aí na rua, não, uma pessoa de classe média, com seu carro, com seu veículo, bem de vida, bem vestida, uma pessoa normal, como muitos de nós aqui. Parou o seu carro aqui na frente, entrou aqui e falou: eu preciso, pastor, de ajuda urgente, porque ela estava desesperada. Mas por que isso aconteceu? Porque a igreja estava aberta, num dia de semana, numa quarta-feira. Nós ficamos aqui até 11h30 da manhã, mais ou menos. Então, quantas pessoas, eu fiquei pensando assim, quantas pessoas às vezes não estão desesperadas? Ela falou assim: eu estava atrás de uma igreja, eu precisava entrar numa igreja. E ela falou: peguei meu carro, ela mora na Marquês de Pombal, ela falou: peguei meu carro e vim procurando uma igreja, e vi essa porta aqui, e aí eu desci e procurei ajuda, e recebeu ajuda. Então, houve manifestação demoníaca, houve tudo isso, mas houve libertação. E aí o que acontece? Ela disse que na sexta-feira ela vai estar aqui de novo, Sexta-feira ela vai estar aqui novamente. Então eu vejo que esta é a obra, vamos dizer assim, é uma das maneiras de realizarmos a obra de Deus. Não é a única maneira, mas é uma das maneiras. A igreja precisa estar pronta para atender aqueles que estão aflitos. Domingo veio 2
pessoas que moram nessas casas aqui da nossa rua nunca tinham vindo aqui na igreja, nunca. Pela primeira vez elas colocaram o pé aqui domingo à noite. Deus falou profundamente com elas na palavra, né? Eu ministrei sobre ceia. Claro que eu não ministrei somente sobre ceia, mas o conteúdo que Deus me deu para entregar falou profundamente com aquelas mulheres. Elas chegaram aqui na frente e falaram: pastor, eu nunca coloquei o pé nessa igreja, a gente mora aqui, ó. Mas Deus falou profundamente através da sua vida, com as nossas vidas aqui. Quais são os dias de culto, horários, porque nós vamos voltar aqui. Então, por isso que eu falo, uma das maneiras de nós servirmos a Deus, fazermos bem feito o que Deus nos mandou fazer, né? Procurarmos sempre fazer com excelência o que Deus nos mandou fazer. Quem prega, que pregue com excelência, que pregue com unção, que busque, que se entregue, que se encha da palavra, né? Quem canta, que louve o Senhor. Porque quantas pessoas também já vieram aqui e me falaram: pastor, eu fui tocado demais pelo louvor, pela adoração, pelo ministério do louvor. Isso não foi uma pessoa só, foram várias pessoas. Quantas pessoas já me falaram assim: olha, pastor, eu gostei demais dessa igreja porque aquele irmão que fica na porta, o irmão Sebastião está aqui hoje, é bom porque ele está aqui, me recebeu tão bem, com um sorriso, apertou minha mão, eu me senti tão acolhido nesse lugar, né? Essa pessoa que veio aqui hoje, ela foi acolhida por nós que estávamos aqui. As pessoas que vêm no Hiperdia, elas, cada dia que elas vêm aqui, elas se sentem mais familiarizadas com a igreja, né? Mais familiarizadas com a igreja. Tanto é que uma das pessoas que veio consultar, ela falou: pastor, eu quero ajudar, eu posso ajudar, né? Porque a gente prepara o café da manhã, a gente prepara o café da manhã, irmãos, né? O café da manhã nosso aqui não deixa a desejar, não. Se você vir tomar um café da manhã aqui no Hiperdia, você vai sair daqui alimentado, pode ter certeza disso. É sanduichinho de presunto, queijo, pão de queijo, é bolo recheado, sabe, é leite com Toddy, é suco gelado, café. Irmãos, não é qualquer café da manhã que tem isso aí. E aí as pessoas vêm, elas se sentem valorizadas por causa do café da manhã bem feito. Está entendendo? Tudo tem o seu valor. E aqui, por exemplo, em Efésios, no capítulo 3, diz assim: querendo aperfeiçoar, Ele mesmo deu, Efésios 3, 11, Efésios 4, 11, Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, a medida e a estatura completa de Cristo. Nesse texto aqui a gente vê uma diversidade de dons. A igreja do Senhor Jesus, ela possui uma diversidade de ministérios, com ênfases diferentes. Por isso é necessário alguém, por exemplo, que esteja pulsando no coração, como está pulsando no coração da Uninete hoje, o desejo de trabalhar com as escolas, de buscar as pessoas que estão perdidas dentro das escolas, de trazer essas pessoas para dentro da igreja. Mas precisa de outros que queiram trabalhar com os idosos, como precisa de outros que queiram trabalhar com outro grupo de pessoas. Mas todos nós somamos esforços do quê? Para ganhar o maior número de almas possíveis para Jesus. Nós não podemos, não tem como todos nós desenvolvermos um ministério único, porque todos nós temos um chamado diferente. E muitas vezes a ênfase de alguém que tem um coração no evangelismo não será a mesma de alguém que tem um coração no ensino. O evangelista, ele vai ser aquela pessoa que estará sempre preocupada em ganhar almas para Jesus. Não que todos nós não temos que fazer evangelismo, mas aquele que tem na essência o chamado do evangelismo é uma pessoa constantemente preocupada com o que a igreja está fazendo para ganhar almas, preocupada com missões, preocupada em alcançar os perdidos. De repente não é a mesma preocupação de um professor de escola bíblica, que está preocupado com o conteúdo, com o ensino, com a profundidade, com o crescimento da igreja, com a maturidade que a igreja tem que alcançar. Quem está certo, quem está errado? Ninguém está certo, ninguém está errado, os dois estão certos, né? Porque a igreja precisa ter quem queira ganhar almas, mas a igreja também precisa ter pessoas que queiram que o povo de Deus que já foi ganho cresça, amadureça, né, em Cristo Jesus. Enfim, todos nós precisamos somar forças, né?
E às vezes a igreja precisa trabalhar dentro de uma ênfase que é a maior fragilidade da igreja. Qual seria a maior fragilidade da Igreja Batista Itatiaia hoje? Na sua opinião? A Igreja Batista Itatiaia precisa ganhar mais almas? Ela precisa crescer mais? Qual que é o ponto mais frágil? O ponto mais falho? Às vezes a gente tem que se concentrar e trabalhar num ponto específico, né? Unir forças, né, para trabalhar de uma maneira concentrada numa situação que é a situação que mais está pedindo agora uma atenção de toda a igreja. Mas de uma maneira geral, irmãos, eu fico feliz com essas coisas, com tudo que aconteceu, com o que aconteceu hoje, né? Isso traz sentido ao ministério da gente. Eu me sinto gratificado, e eu sinto que o meu ministério faz sentido quando essas coisas que aconteceram hoje são tratadas dentro da igreja. Você começa a ver mudança, você começa a ver transformação, você começa a ver mais envolvimento da igreja, e tudo isso é maravilhoso. Você sai do comodismo, você sai do conformismo, né, para ver coisas maiores acontecendo dentro da igreja. Uma alma que se converte a Cristo, uma alma que se reconcilia, uma alma que é liberta, né? Então tudo isso faz parte do propósito de sermos igreja do Senhor Jesus. Então eu agradeço a todos que vieram nessa manhã, todos que trabalharam, né? Tivemos aqui as irmãs que trabalharam para fazer o café da manhã, a irmã Cecília, a irmã Laura, a irmã Diva, minha esposa, a irmã Ana também chegou aí depois participando de tudo que estava acontecendo, a irmã Débora Lívio, o irmão Kleber, né? Temos uma equipe que foi determinante hoje de manhã nessa programação do Hiperdia. Então foi bênção mesmo o que aconteceu hoje durante o dia. Outras coisas que aconteceram essa semana que eu gostei demais, pensando no retiro de 2024, irmãos, nós fomos ver a chácara lá onde nós já alocamos, né? Então a gente precisa agora se mobilizar para começarmos a trabalhar como vamos participar do retiro. A chácara está muito bem estruturada, graças a Deus, principalmente na área infantil. A dona da chácara fez um parque de brinquedos para as crianças, que começa com um escorregador, sobe e desce, e termina numa tirolesa lá em cima, né? Tem casinha de boneca, tem cama elástica. Eu vejo que as crianças estarão muito bem servidas nesse retiro em relação a essas questões, né? Acomodação, temos 2 casas assim grandes, uns 3 ou 4 quartos com beliche, cama, ar-condicionado, ventilador, e mais um espaço enorme atrás, lá numa casa assim, tem um varandão enorme para colocar no mínimo ali uns 40, 50 colchões, né? E todo mundo ficar coberto, sem problema de chuva, de nada disso. Então o ambiente está preparado, né? Qual o tema que nós vamos trabalhar? Jesus. Quem espera se prepara? Não sei. Conectados com Cristo? Não sei, né? Conexão com Cristo, as implicações, seus resultados. Enfim, nós temos aí alguns temas sugeridos. Gostaria que os irmãos que ainda não votaram lá nos temas, por favor, me ajudem a definir logo essas questões, porque eu já quero falar com os preletores com antecedência, né? Para nós já alinharmos esse retiro já bem com antecedência e deixar tudo bem alinhavado. Os preletores, quem vai pregar, as gincanas, quem vai organizar as gincanas, para que seja um retiro muito dinâmico, né? A Igreja Batista da Carlota confirmou que vai participar conosco, né? Então aí novamente vamos somar forças com os jovens da Igreja Batista da Carlota, né? E então é isso, irmãos. Estamos trabalhando para que a igreja não pare e para que a gente possa realmente fazer com que o crescimento, o avivamento, o despertamento espiritual venha se desenvolver dentro da igreja de várias formas. Amém, igreja? Então, queridos, nesse momento eu quero convidar você a ficar em pé. Vou pedir a Aninha novamente que me ajude aqui. A Aninha hoje vai ser a minha auxiliar técnica, né? Então, Aninha,